Alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados por todo o país. Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem de saúde. Como você sabe, eu sou Luiz Antônio, você está no canal Silva Tricolor hoje para mais um vídeo Coletiva em Debate. Vamos aí apresentar para vocês, tá certo? A coletiva, né, dada pelo nosso amigo e treinador Rogério Ceni, não é mesmo? Aonde ele vai estar falando de muita coisa importante, gente, muita coisa importante, principalmente um recado, tá certo? Um recado que é de coragem, aonde ele diz, vocês vão ver, tá? Aguarde mais um pouco. Mas então, hoje é o vídeo de coletiva pós-jogo Ceará 0, São Paulo 2, tá? Então, não vamos perder muito tempo, vamos rodar nossa vinheta. Voltando aqui, pessoal, inicialmente quero agradecer a Deus, tudo que Ele faz na minha vida, na vida da minha família, por todas as bênçãos e graças que diariamente Ele derrama sobre todos nós, tá certo? Quero agradecer você que está aí assiduamente participando do canal Silva Tricolor, né? Sempre fiel com a gente, muito obrigado por tudo. Quero pedir para você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e também deixa seu like, que é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e possa cada vez mais, né, recomendar aí tudo aquilo que a gente tem buscado fazer. Gente, aproveitar aqui bem rapidamente para falar para vocês o seguinte, né? O Silva Tricolor, canal Silva Tricolor, está numa campanha para poder atingir os seus primeiros 1.000 inscritos e, como você sabe, nós vamos sortear, assim que atingirmos esse número de 1.000 inscritos, nós vamos sortear uma camisa autografada e oficial do São Paulo Futebol Clube para vocês aí, para o ganhador, né? Mas tem apenas 2 regrinhas. A primeira regra número 1, você tem que estar inscrito no canal Silva Tricolor. Regra número 2, você tem que fazer comentários nos nossos vídeos e nas nossas lives, ou seja, você tem que participar do canal, senão, infelizmente, você não vai poder concorrer, tá? A camisa tá aqui dentro, hoje tá diferente, normalmente eu mostro a camisa, eu vou mostrar ela para vocês, mas fechada dessa vez, porque a minha mulher já tá brava comigo de tanto eu manusear a camisa. Ó, tirei aqui o lacrezinho, se bem que não é bem um lacre, tá? E olha aqui a camisa aqui dentro, olha, a camisa tá aqui, já deu até para ver ali um autógrafo, enfim, uma camisa oficial, tá? Que o ganhador vai receber na sua casa, não vai ter nenhum tipo de despesa, não vai pagar frete, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, amigo, que você que for o ganhador vai receber totalmente gratuito na sua casa. Tá bom? Antes da gente também começar o vídeo, presta atenção nesse recado do Silva Tricolor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma novidade fantástica para você. Que tal adquirir uma cadeira como esta minha aqui do Silva Tricolor, hein? Olha, você tá vendo aí os modelos passando aí na tua tela? Pois é, a Box Beat, ela tem essa cadeira para você. Basta você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Verificar os modelos, as condições, conversar com o pessoal e fazer o seu pedido, tá? Então, não deixe para depois, faça como Silva Tricolor, compre logo a sua. Pronto, tá aí. A dica, não deixa não, liga agora, beleza? Valeu, gente, então, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, vamos então à entrevista coletiva do Rogério Ceni, ontem, logo após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, Ceará. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, após a vitória por 2-0 sobre o Ceará, na Arena Castelão. Rogério, boa noite. Segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? Você manteve boa parte da base do time que enfrentou o Flamengo, dando uma sequência.
quão importante foi esse resultado e o quão importante o time encorpa ainda mais, né, tendo uma vitória tão importante, mantendo a base que jogou na quarta-feira, pensando na final do dia 1. Boa noite. Na verdade, nós achamos hoje que era possível repetir boa parte do time, quis trocar as laterais para dar equilíbrio, né? Mesmo que o Reinaldo faz do outro lado, o Rafinha para construção, o Wellington já para atacar espaço, porque eles já estavam mais desgastados, os dois, porque o Rafinha sabe fazer isso muito bem, eu gosto do Rafinha nessa função. No restante, nós mantivemos os mesmos jogadores, por ter um quarto dia de intervalo, que ajuda bastante, apesar de ser uma viagem longa para cá, mas o fato de ter um dia a mais, isso ajuda bastante. E agora eu posso dar 2 dias para eles descansarem, porque nós, acho que há 4 meses, nós não temos 2 dias livres e também não temos jogo de meio de semana e fim de semana. E aí na quarta a gente começa um planejamento, quarta, quinta, sexta e sábado, com treinamentos, já visando o jogo de domingo contra o Avaí. Depois na outra semana, terça, quarta, quinta e sexta, visando a final contra o Del Valle, né? É um momento praticamente único no ano que nós temos essas 2 semanas. A gente espera recuperar muitos jogadores e treiná-los. E também, graças a Deus, não saímos com nenhum lesionado hoje. Acho que era uma preocupação. No intervalo, pela instabilidade do juiz na condução do jogo, eu achei melhor trocar o Luciano e o Nestor, que estavam com cartões amarelos, e o Rafinha não se sentiu bem, baixou a pressão. Aí eu tive que fazer uma terceira troca, que foi o Igor Vinícius. Mas ali foi muito mais precaução, porque eu vi que o juiz já começou a se desequilibrar. Um juiz jovem, segundo jogo só que ele apita na Série A. E ele começou a ficar um pouco perdido em campo, e eu fiquei muito preocupado para não ficar com o jogador, igualar, né, o número de jogadores, o que tiraria a vantagem que a gente construiu com aquele pênalti ou não pênalti, não sei de onde eu vi pelo computador, parece pênalti, mas não sei se tem alguma outra imagem que mostre o contrário. Então, foi mais ou menos isso que nós fizemos no dia de hoje. Vocês vão jogar daqui a 15 dias uma decisão que ela não decide só o ano, nem o título, né? É uma decisão para início do ano que vem também. Sim. Tudo que o clube almeja em termos de metas técnicas dentro de Sim. campo. E esses 2 jogos anteriores, eles podiam deixar o São Paulo numa situação ou muito próximo da zona de rebaixamento, e vocês viajarem com uma preocupação, não talvez 100% focados, ou não. Sim. Aparentemente, se vencerem o Avaí, não será essa a situação. Sim. Então, o quanto era importante a vitória hoje nesse aspecto, e será também contra o Avaí no próximo domingo? Muito grande, porque mentalmente se muda também, a parte psicológica se muda. Eu acho que hoje, eu não sei ainda, tem jogos para acontecer, resultado, mas em tese a gente está, pelo que eu vi até antes de vir para a entrevista, a gente está a 3 pontos do G8. E para nós é importante estarmos vivos e pensando, lógico que para uma classificação direta para a Libertadores é praticamente impossível. Eu acho que o ano ficou muitos jogos e nós não conseguimos dar atenção para todas as competições. Mas agora, com essa semana, eu tenho certeza que o torcedor também vai querer estar presente no jogo contra o Avaí, porque é o jogo que antecede, é uma viagem que muitos, infelizmente, gostariam, mas não podem ir até a Córdoba devido ao alto custo. Eu acho que também não ter tanta hotel, dificuldades, né, distância. Então eu acho que o torcedor vai estar presente, vai nos apoiar, e nós vamos trabalhar a semana focado bastante no Avaí para tentar essa vitória. Eu acho que chegando a 37 pontos fica bom para 2 coisas: para ganhar confiança para o jogo da final, e também para sair de vez de uma situação incômoda e ainda manter a possibilidade de chegar brigar, né, com outros times por uma 8ª posição no restante no decorrer do campeonato até dia 13 de novembro. Rogério, boa noite. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis. Você vem de uma eliminação na Copa do Brasil, Sim. Você joga na quarta-feira, já vem jogando há um bom tempo. Sim. Isso, você vem com um time cansado, uma viagem para um local... Viemos de quinta, domingo e quarta, né, seguidos agora, né, em 6 dias, 3 jogos. Aí você vem com uma logística difícil, que você conhece bem, jogar 4 horas da tarde. Hoje estava um calor insuportável aqui em Fortaleza, impressionante. Tava quente. Você já tinha até alertado sobre isso. Seu time não começa bem, Mendonça tem uma oportunidade. Sim. Primeiro minuto. 30 segundos. E depois o Felipe acaba dando comete um erro incrível também. Sim. Você está trabalhando o psicológico desses jogadores no sentido profissional mesmo, alguém, porque existia todo um fatores para o time hoje não ir bem. Em todos esses fatores que eu falei, e mesmo assim o time conseguiu não só uma vitória, mas eu acredito que para você o time jogou bem. O Lúcio, até que eu perguntei ao Lúcio se quem ganhou o jogo foi o São Paulo que teve mérito ou foi o Ceará que teve erro? Ele reconheceu que vocês
Isso é uma boa equipe. Eu acho que a expulsão ela definiu muita coisa, né? Quando se tem 1 a menos, 1-0 contra no placar, por isso que a gente tem que valorizar, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá. 1-0 contra, 1 a menos, e você vai lá e briga e consegue um empate. Então isso tem que dar muito valor. Porque não é fácil você no calor, como é Cuiabá, como é aqui, que é similar, né? Eu acho que aqui, hoje até pela primeira vez, tinha vento no Castelão, acho que em 150, 160 jogos que eu tive aqui, pela primeira vez tinha vento, tinha uma brisa. Mas estava 33 graus, estava bem calor. Aqui dentro do estádio é mais quente naturalmente, porque é um clima mais fechado. Eu não acho que nós temos uma partida excepcional, cometemos muitos erros de passe, erros de tomada de decisão. Propiciamos o Ceará durante 2 ou 3 minutos no segundo tempo, uma pressão em cima da gente de bolas cruzadas, né, que a gente podia ter evitado. Um lance lá na frente com o Caleri, que ele perde a bola, e uma tentativa de ajeitada de peito do Igor Vinícius, que começam jogadas que dão origem a bons lances para o Ceará. Mas eu acho que o homem a mais ele faz toda a diferença nesse calor. Eu acho que poderíamos tentado ter decidido o jogo mais cedo. Nós jogamos e tivemos muitas finalizações, bola na trave, rebote, bola na trave, defesa do João, mas assim, a gente tem que matar mais cedo o jogo, porque você se desgasta menos, também você desmotiva o time adversário mais rápido, num 2-0 contra com um jogador a menos. Mas eu acho que assim, nós procuramos o gol o tempo todo, jogamos em função do gol, passamos alguns momentos delicados na bola parada, o que é normal, porque o Ceará tem 2 bons zagueiros de bola parada, um 9 de bola parada bom, mais um volante que é o Richard, que busca bem o primeiro pau. Eles conseguiram dar uma pressão nesse sentido em alguns momentos do segundo tempo. E algumas vezes nós erramos, como foi esse caso do Felipe, saída de jogo. Teve uma outra até que ele pega errado, mas dá no Pablo e acaba saindo da situação do pênalti. Então, um ou outro erro nós temos que melhorar, ganhar mais confiança para construir jogo realmente, porque em determinados momentos, quando você não tem a superioridade numérica pelo 11 contra 10, você tem que criar essa superioridade no 11 contra 11. Rogério, queria falar sobre esse enfrentamento, queria que você pudesse falar sobre esse enfrentamento com o Lúcio Gonçalves. Sim. Que eu não sei se você tem uma amizade com ele, mas deu para ver você conversando e tal. E vocês jogaram... Sim, jogamos contra a época de São Paulo e River, né? Exatamente, Sul-Americana, semifinal de Libertadores. É um caso até parecido com o seu, assim, porque ele teve sucesso na carreira como atleta. Sim. E já jovem, tendo a oportunidade como treinador. A diferença é que ele está iniciando a trajetória no meio de uma temporada. Como é que foi o estudo para analisar, eu até fiz essa pergunta no início para você, para analisar um trabalho tão curto, né? 2 jogos, e você ter que escalar, basear, montar o time, sabendo que ele teve pouco tempo de demonstração. Eu fico contente dele ter uma oportunidade numa equipe tão boa como é o Ceará. É uma oportunidade única para ele, né? Eu disse que hoje, acho que uma das primeiras vezes eu ia enfrentar alguém que começou a carreira de treinador mais tarde do que eu, que tem menos tempo de treinador do que eu, né? Porque a gente sempre vai enfrentar os outros, todo mundo já tem 10 anos, 15 anos como treinador, a gente começou agora e já está no 5º, 6º ano de treinador. Hoje nós enfrentamos alguém que começou agora, mas que já mudou o jeito do Ceará jogar. A gente analisa os vídeos pela saída de jogo, construção, né? A diferença é um treinador que gosta mais de colocar a bola no chão. No Maracanã ele foi muito bem contra o Flamengo, algumas movimentações de construção de jogo. A base de análise é pequena, são 180 minutos, mas nós fizemos toda a análise do Ceará em cima dos 180 minutos. Então seguimos o padrão dos dois jogos, onde o que eles fizeram de bola parada, como estava sendo feito, de saída, construção de jogo, hora com 3, o Richard ou o Richardson baixando para construir, assim, características que foram mostradas tanto no empate contra o Flamengo quanto na vitória contra o Santos. A pressão que eles fariam de marcação no início do jogo, já imaginei. A gente, quando trabalhava aqui no Fortaleza, queria jogos às 4 da tarde contra os times que vinham do Sul, e quase nunca tinha. E hoje nós, que estamos trabalhando no Sul, viemos e tivemos que jogar nesse calor que faz diferença às 4 da tarde para um time que não está acostumado com a temperatura aqui. Mas eu desejo toda a sorte do mundo para ele. É um cara altamente capacitado. Como atleta, foi fantástico como atleta, foi um cara vencedor. Tenho certeza que vai ter também uma carreira vitoriosa como treinador, e feliz que o Ceará acredite no trabalho de um cara jovem, que deixou o futebol há muito pouco tempo, jogava até ano passado praticamente, né? E vai conseguir, tenho certeza, fazer um bom trabalho aqui no Ceará. Rogério,
Queria retornar à sua entrevista coletiva depois da partida contra o Flamengo, que mais de uma vez você falou, se eu estiver aqui ano que vem, se nós estivermos dentro do planejamento do ano que vem, eu queria saber, ouvir de você mesmo, né? Porque a diretoria mais de uma vez tem falado sobre a sua continuidade em 2023, mas há alguma chance de você não estar no comando do São Paulo na próxima temporada? Eu preciso ser campeão para continuar. Eu, por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, da sujeito que as pessoas me tratam aqui dentro, só tenho, já falei, em todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa, mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão, nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Com todo respeito, e é um baita time. Hoje eu vi ontem, no avião, eu vi outro jogo do Independente Del Valle, um time de muita posse, muita qualidade, lembra muito o Fluminense na maneira de jogar, de controlar jogo, mas a gente só vive de conquistas, só marca a história quem conquista. Então, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico, financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Independente dos que vão renovar, que vão ficar, que vão abrir mão um pouco de salário para baixar também o salário para continuar, porque se faz parte disso. Ninguém está dizendo que alguém vai embora. Só estou dizendo que, em conquistando, se a gente conseguir esse feito, que seria muito importante, algumas características nós não temos em alguns jogadores. Por exemplo, hoje, quando o jogo estava com a mais, o Ceará veio para cima, se nós tivéssemos dois caras de velocidade, com boa habilidade, nós poderíamos ter puxado com vários, nós não temos essa característica. Então, quando eu falo, é nesse sentido, no sentido de trazer ao grupo características das quais a gente não obtém. Não tem nada a ver com uma saída de um jogador ou ficar. Se todos puderem ficar, se todos conseguirem renovar seu contrato, ajustando as bases salariais de acordo com que o clube possa pagá-las, isso será discutido ao final do campeonato com cada um. Já, como eu sei, Mário Kempis, altamente, como eu sei da sua sinceridade, não vou falar especificamente de um árbitro, mas há várias rodadas, muito se tem falado da arbitragem, e erros constantes do árbitro em campo e do VAR. Eu queria que você pudesse falar, que você sempre é político, no sentido de falar muito bem, o que é preciso fazer? Hoje, olha, lá no Fla-Flu teve confusão também. Hoje o Ceará já está dizendo que fez uma representação contra o árbitro no jogo de hoje. O Ceará já soltou uma nota dizendo que está fazendo uma representação contra o árbitro. Mas por quê? O Ceará acha que teve o pênalti no Richardson. Tá bom, eu vi os lances nossos a favor, eu não vi o lance. Eu estou preferindo não falar mais de arbitragem e acho que tem me ajudado bastante não entrar nesse ponto. Acho que o árbitro que veio apitar hoje, ele tem que ganhar experiência de uma maneira ou outra. Isso é natural, eu como treinador preciso ganhar experiência. Você como repórter precisa ganhar experiência. O atleta que é jovem, a gente não põe ele para jogar para quê? Para ganhar rodagem e experiência. O árbitro também, se ele quiser ser um grande árbitro, ele vai ter que ser colocado para apitar. Eu só notei muita insegurança nele. Do momento do pênalti, que foi, não foi, aliás, eu nem sei por que chamo, porque se tem o VAR, na minha opinião, né? Se ele aponta que é fora da área, é fora da área, o juiz só avisa o árbitro, e o árbitro apita fora da área, dá expulsão e segue o jogo. Eu não sei porque que o árbitro teve que ir ao monitor, para ele tirar a conclusão. Se tem um monte de gente no ar-condicionado que pode tirar essa conclusão, chama ele fora da área, lança para expulsão, ok, acaba. Ou dentro da área, pênalti, põe a bola e cobra. Com tanto de gente que tem lá em cima e que é paga, não conseguiram chegar a uma conclusão e trouxeram o árbitro para chegar nessa conclusão. Só isso, mas eu acho assim, eu achei ele um pouco inseguro, o que faz parte para um árbitro mais jovem que está estreando, e foi o que no primeiro momento, quando eu saí do intervalo, eu falei para o Charles, vamos tirar os dois com amarelo, porque eu não sinto segurança nenhuma que ele não vá, numa primeira oportunidade, isso lá no estado, se sentir pressionado e compensar para o outro lado. Mas não vou entrar aqui, não entro mais em problema de arbitragem, tem me feito melhor evitar falar sobre arbitragem.
Rogério, tem uma pergunta de um assunto totalmente fora do jogo. Sim. Então até acho que eu nem vou fazer, porque a resposta deu para o Zé Edgar me levantou uma pergunta do São Paulo que eu acho que é imprescindível, né? Você falou assim, eu vivo de títulos, eu preciso de título para permanecer. Sim. Mas o time que chega em 2 finais, uma semifinal, e que provavelmente, se tudo correr, vai terminar na primeira página de classificação do Campeonato Brasileiro, se a gente comparar com o ano passado, essa evolução, mesmo que não venha o título, ela não é suficiente para te motivar a permanecer o ano que vem como técnico do São Paulo? Essa é a pergunta. E se você depois puder responder, Sim. O Vini Júnior passou por uma situação bem complicada na Europa, eu diria até... Eu vi alguém, né? Enfim, mas se você puder comentar, assim, nem é o Rogério Ceni, jogador, ex-jogador e técnico. Talvez o ser humano, o Rogério Ceni, puder comentar, pelo que você viu à distância, sobre essa situação do Vini Júnior. Eu acho que eu vi um depoimento dele sobre o assunto, eu acho que ele está mais do que certo. O cara que quando é talentoso, faz gol, tem que comemorar da maneira que quer. Esse é um preconceito besta, babaca, que vai... Não é possível que um dia não acabe. Infelizmente tem alguns arcaicos ainda que não conseguem conviver com essa igualdade social que deveria existir. Menino não tem... Imagina, menino, jogador de seleção brasileira, joga, é a característica dele, um cara alegre, de drible, feliz, e tem que ser muito feliz, porque joga num time que, né, se não um melhor, mas um dos melhores times do mundo, sem dúvida nenhuma, tem que viver a vida dele feliz, e as pessoas que podem ter alguma representatividade contra esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, eu acho que tem que agir mais firme, mais forte. E eu acho que é melhor a gente ganhar o título. Acho que é melhor a gente ser campeão. Nascemos para brigar por títulos, mesmo com todas as dificuldades. Copa do Brasil, acharia praticamente com todo o respeito, no dia que começou a Copa, nós ganharmos, seria uma coisa muito difícil de acontecer. Campeonato Brasileiro a longo prazo, com times que existem no Brasileiro hoje, muito difícil. Mas na Sul-Americana, já que nós chegamos, e foi difícil, porque nós viemos aqui, passamos um sufoco. Onde mais nós passamos sufoco? Contra o América, né? Não, desculpa, a América foi em Atlético Goianiense, virar um jogo 3-1. Desculpa, na vida não se pode deixar passar a oportunidade de ser campeão. Eu sei que os outros também pensam assim, mas nós temos que pensar e executar. Nós temos que pensar e ser campeão. Essa é a função da gente, mentalidade vencedora para todos. Então nós temos que treinar um time, aproveitar. Depois de muitos meses, nós vamos ter uma semana para trabalhar, 2 semanas sem jogo no meio. E é assim que a gente tem que pensar. Eu acho que é o melhor a gente pensar pelo clube, é o título, e depois a gente vai analisar se nós temos condições de disputar uma Libertadores de fato. Mas aí é mais para frente. Com o título é melhor, eu acho que ajuda o clube em várias situações. E depois nós vemos aí sobre continuar ou não. Não é o clube, já repito, sou super bem tratado por todos aqui, mas as pessoas só querem saber de quem põe título, não põe quadro na parede. Essa é a verdade. E é um ano muito melhor do que o do ano passado, sim. O ano passado foi um ano bem difícil, e no final do ano a situação era bem desconfortável também. E só tinha uma competição para jogar, porque foi eliminado cedo das outras. Mas assim, São Paulo, a camisa, a instituição, por mais dificuldades que atravesse, depois de 10 anos, quando te aparece uma oportunidade dessa, você tem que pegar essa oportunidade. Chegamos então do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Tá aí, gente. Tá aí a entrevista do Rogério Ceni, obcecado pelo título, dá para perceber pelas respostas dele, totalmente obcecado mesmo pelo título. Acho que é a história maior da vida dele. Eu nunca vi ele falar tanto de um título, possível título, quanto esse, que realmente ele vai lutar com todas as armas, com todas as forças para ganhar. Alguns detalhes apenas aqui da entrevista coletiva dele. A questão da entrada com um time praticamente titular, apenas nas laterais, aonde ele inverteu, já para dar um pouco mais de descanso, segundo ele, para o Igor Vinícius e também para o Reinaldo. Então, ele optou por jogar com o Rafinha e o Wellington. O Rafinha, por ser um cara mais de marcação, por um cara saber fazer aquela função com maestria, conforme ele fala, e também o Wellington pela velocidade do Wellington e por aquela transição e por atacar mais pelos lados, tá certo? Salientou a questão da programação,
né? Já na primeira pergunta, 2 dias de folga, que de ontem para hoje ele já deu. Segunda e terça o São Paulo vai ter folga, não vai treinar, não vai ter atividade. A preparação para o jogo contra o Avaí vai ser na quarta, na quinta, na quarta, quinta, sexta e sábado, tá certo? Para o jogo no domingo, às 8 horas da noite, o que ele acha que vai dar tempo suficiente. Depois do São Paulo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar a segunda e terça, e aí quarta, quinta e sexta, treinamentos visando o jogo de sábado, lá a final da Sul-Americana. Né? Diz que pela primeira vez ele está tendo 6 dias para poder dar descanso e treinar a equipe, e passou aí a programação completa que vai acontecer. Salientou também, né, mostrando por que ele trocou o Nestor e o Luciano, e era uma coisa muito clara, até porque o árbitro que não transpassava nenhum tipo de confiança para ninguém, nem para o Ceará, nem muito menos para o São Paulo, já que aquele pênalti eu continuo achando que foi, mas os dois estavam amarelados, e aí poderia vir aquela coisa de pressão em cima dos jogadores e acabar expulsando, e você igualar numericamente em termos de jogadores em campo. Então ele agiu corretamente, no meu ponto de vista, agiu também corretamente nessa questão. Salientou a importância da vitória e valorizou o empate do São Paulo lá em Cuiabá, quando jogando com 10 conseguiu empatar o jogo, né? E aí ele mostrou também, falou sobre 2 ou 3 oportunidades que o Ceará teve em erros do São Paulo, numa perdida de bola do Caleri no ataque, que ocasionou um contra-ataque, aí sim o Ceará levou perigo, e o segundo, num passe do Igor Vinícius de pênalti, totalmente equivocado, de peito, totalmente equivocado, que originou aquele chute do Vina que passou cruzado, né? Um erro grotesco do Igor Vinícius. Né? Chamou a torcida para o jogo contra o Avaí, né? Citando que com certeza o Morumbi vai estar lotado, e vai estar até por conta dessa chamada, por conta da despedida de muitos torcedores que não vão poder ir até Córdoba por conta do preço, e também a própria diretoria que baixou os preços, e aí vai chamar a torcida para lotar mesmo o Morumbi. Citou, né? Então, como eu falei, os erros de passe. Foi indagado, que aí é o ponto-chave da entrevista, se resume para mim numa pergunta só, que é onde ele diz: preciso ser campeão para continuar. É onde ele vai questionado na questão de, dependendo do que for, o que acontecer, se ele vai permanecer para 2023, já que houve aquela pergunta aquele dia, ele falou: olha, eu entrego o cargo, se não quiser pagar multa, não paga. Agora, dessa vez, ele foi mais enfático ainda, dizendo que aí ele talvez que vá pensar. Ele já não jogou mais como antes a responsabilidade para a torcida, mas sim ele dizendo que vai deixar, provavelmente, caso não seja campeão, que é movido a campeão, que o treinador é movido por conquistas, tá certo? Jogou a responsabilidade para a diretoria, uma vez que ele diz: é importante vencer. Não sabe se o São Paulo vai ter a estrutura e se o São Paulo tem financeiramente condições de participar de uma Libertadores. E aí ele jogou a responsabilidade todinha na mão da diretoria. Inclusive tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, que fala sobre números que entraram e que ainda vão entrar e estão entrando nos cofres do São Paulo. Tem o card aqui em cima, você vai poder assistir e ver essa entrada ou esse número todo que está entrando aí para o São Paulo, por conta de toda a movimentação de bilheteria, negociação com jogadores e também premiação pela Copa do Brasil e também pela Sul-Americana, tá certo? E aí fala que o título vai ajudar muito o São Paulo e vai ajudar ele, o jogador e tudo mais. Gente, é isso, tá certo? Mais uma coletiva em debate, mais uma fala do nosso treinador Rogério Ceni, hoje muito sereno, muito mais tranquilo do que antes, tá certo? Eu pensei que alguém ia perguntar, que a torcida estava gritando por Igor Gomes, por Igor Gomes, né? É Igor Gomes, e ele não respondeu. Na verdade, ele não foi perguntado, ninguém perguntou isso para ele. Pessoal, fico por aqui desejando para você um ótimo final de segunda-feira e uma terça-feira maravilhosa, abençoada por Deus. Valeu, a gente se vê amanhã, um abraço, até mais.